Bom, você vai pegar uma tampa, aqui no caso eu peguei uma tampa de vidro, mas pode ser qualquer tipo de tampa. Vai fazer uma marcação no meio dela. Pelo puxador tem como você ter uma base do meio, então você desce medindo, faz uma marcação do outro lado. E agora você vai trabalhar mais para baixo. Então o que que vai fazer? Vai afastar a tampa, subir ela para poder trabalhar a parte de baixo do peixe. Então você vai riscar, subiu a tampa, veja a marcação que você fez e faz o risco. E vai fazer a mesma coisa com a parte de cima. Vai afastar a tampa, vai ver aonde você marcou, vai medir direitinho e vai fazer o risco. Assim você vai ter um desenho que não vai ser totalmente redondo, vai ser exatamente o corpinho do peixe que nós vamos trabalhar. Para fazer o desenho da cabeça, com a tampa você também consegue medir e fazer o risco. Para trabalhar a parte de baixo da barbatana e a parte de cima vai ser a mesma coisa. Você vai pegar a caneta e aonde você tem aquele ponto do desenho da cabeça com o corpo, você vai riscar a parte de fora do desenho e agora a parte de dentro. Então, sempre com a tampa você consegue fazer todos os traços. Aqui está onde se encontra o risco, riscou, e a parte de dentro a mesma coisa. Agora, para fazer a parte de cima, mesmo procedimento. A única diferença é que na parte de cima eu vou fazer um pouquinho maior a barbatana, porque os desenhos de imagens de peixe que eu vi, geralmente tem a parte de cima um pouquinho maior. Veja que a diferença é mínima, também não é uma diferença tão grande assim, tá bom? Dá para perceber aqui um pouquinho maior a parte de cima. Agora, para fazer a parte da cauda, do rabinho, mesma coisa, a tampa também vai ser a nossa referência de desenho. Então, eu vou colocar bem no centro ali, ó, bem no finzinho, onde acaba o corpinho do peixe, já medi e já estou desenhando, ó. A tampa já formou praticamente todo o corpo, o rabinho, né? E agora eu vou fazer um detalhezinho, então eu venho aqui no meio, faço essa parte, e aí eu vou no meio e faço a outra parte, então vai ficar uma pontinha, vai ficar um biquinho. Vejam só, somente isso e já temos o desenho do peixe completo. Então, eu resolvi fazer essa técnica de desenho com a tampa para que vocês não precisem imprimir uma imagem da internet. Se você quiser imprimir uma imagem ampliada, tudo bem, aí você vai somente passar o risco para o papelão. Mas se quiser trabalhar desta forma, então estão aí as dicas. Agora nós vamos recortar com a tesoura ou com o estilete. Eu vou pegar uma tábua. Você pode pegar um pedaço de vidro, de tábua, que você não tem problema em danificá-la, para poder riscar com o estilete. Então, o estilete vai marcar lá embaixo, ele vai terminar estragando essa madeira. Então, que seja uma madeira que você não tenha preocupação em estragar. E aí, agora é só colocar a força aqui, tomar muito cuidado, que o estilete é perigoso de trabalhar. E também vai auxiliando, vai fazer algumas partes com a tesoura. Aqui já estou quase terminando.
E nessa parte onde tem a cauda, deixa um espaço pelo menos de 2 dedos aí, para poder não ficar fininho e não se quebrar, da cauda para o corpo. Eu vou fazer 2 camadas de papelão. Este papelão, ele é grosso. Ele não é um papelão fino. Mesmo assim, eu vou fazer 2 camadas. Se você pegar um papelão fino, então faça pelo menos 3 ou 4 camadas. Então, quando você tem o primeiro molde, já fica fácil de riscar e fazer o segundo molde. Agora é só recortar novamente. Agora eu vou utilizar a massa corrida. Você pode utilizar também pasta para modelar ou, por exemplo, argila ou outra pasta que você tenha que seja parecido para poder formar uma camada que fique firme e que de repente cubra assim o papelão, as risquinhas que o papelão tem, que é mais para poder a gente poder pintar e de repente olhar para o trabalho e nem imaginar que foi um trabalho feito de papelão. Então, a massa corrida, a massa acrílica, a pasta para modelar, tudo isso vai dar um efeito assim interessante. Se você passar uma camada generosa, deixa assim uma camada boa, né? Também não espalha muito para poder não ficar a marca do papelão. Deixa também o acabamento dos lados. Se você quiser, pode lixar antes essa parte do papelão para poder melhorar o acabamento, é porque eu não tinha lixa aqui, mas lixe que fique ainda melhor. Aqui eu estou utilizando uma espátula, mas se você não tiver uma espátula como esta, pode utilizar aquele pão duro que nós temos na cozinha. Você pode utilizar algo parecido, pode ser também uma régua escolar, que ela vai dar um acabamento bom, uma faca assim bem grande, que seja retinha, também vai dar um acabamento bom. Então veja o que você pode trabalhar para poder deixar a superfície bem lisa. Aqui eu deixei secar ao sol, coloquei lá fora no quintal e secou bem. Veja que o acabamento já está bem sequinho, a parte de cima ficou super lisa. Na parte de baixo, que é o avesso, né, que vai ficar na parede, eu passei uma camada mais fininha, somente para cobrir. Agora a parte de cima, ó, veja, tá mais fininho, né? Agora a parte de cima eu já deixei bem generosa a camada, ficou assim parecendo um gesso, né? Então gesso também é uma opção boa para você trabalhar uma mistura onde você coloque gesso. Tem muitas misturas aqui na internet, no YouTube, o pessoal ensinando. Então você dê uma olhadinha no que você pode fazer de repente até uma mistura caseira que vai aderir bem para artesanato e aí você consegue fazer esse trabalho. Bom, agora eu vou ter que riscar de novo a cabeça, então, mesmo jeito que eu fiz aquela hora no papelão, eu vou fazer agora de novo, para poder ter o risco, para eu poder conseguir pintar. Se você não quiser trabalhar com massa nenhuma, quiser trabalhar com papietagem, que é colando pedaços de papéis também sobre o papelão, não tem problema, pode fazer, vai ficar trabalho bonito também. Agora eu peguei uma tampinha plástica e estou marcando o lugar dos olhos. E vou pegar uma tampinha ainda menor para fazer outro detalhe de dentro dos olhos.
Eu gostaria de agradecer a Vera Ribeiro, que foi uma inscrita que mandou uma mensagem no meu e-mail para que eu pudesse ver um link de um trabalho parecido com esse, só que eu mudei assim os detalhes de fazer, como fazer, por exemplo, o molde, lá estava direto impresso da internet, e também mudei assim as cores, os desenhos a serem trabalhados, mas a ideia está aí para você usar a sua criatividade. Para fazer a boquinha é só fazer um coraçãozinho. Então, desenhar um coração é muito simples, só que a gente vai desenhar ele deitado. Pronto, já está feita a parte da boca. Agora eu vou começar a trabalhar o desenho do corpo. Você pode desenhar desenhos diversos. Eu vou trabalhar escamas, que é o mais comum, mas você pode trabalhar, por exemplo, um desenho abstrato aí dentro. Para trabalhar as escamas, você também não vai desenhar a mão livre, você vai utilizar uma tampa maior e vai sobrepor. Por exemplo, você riscou uma, você não vai riscar totalmente do lado, você vai deixá-la um pouquinho dentro para dar um efeito de escama. Veja só, você coloca ela um pouquinho para dentro do desenho e risca novamente. Então, você não coloca a tampa diretamente do lado do desenho que você fez. Você coloca ela um pouquinho para dentro, olha lá, e risca novamente. Assim você vai criando um efeito de escamas. Aqui eu estou trabalhando uma tampa grande. Daqui a pouco eu já vou mudar. Olha, aqui eu já vou trocar para uma tampa menor. Pronto, ela é um pouquinho menor. Assim você vai ganhando um efeito melhor. E por último, eu ainda vou trabalhar uma tampinha menor ainda. Daqui a pouco vocês já vão ver. Bom, eu comecei a pintar com a cor clara, um amarelo bem clarinho. Aí eu já pintei dos lados, então não esqueça que a parte principal que você for trabalhar, que é a pintura da cabeça e das barbatanas, do rabinho, aí você pinta dos lados também para dar um acabamento. Depois é que eu vou colorir a parte do meio e fazer os detalhes. Bom, agora eu estou utilizando um azul, pode ser qualquer cor que você queira, um verde escuro, um preto, um marrom, não tem regras para você fazer os seus detalhes. E aí eu começo a trabalhar a parte dos olhos, então eu coloco o contorno e depois eu vou pintar por dentro da parte que são a parte da pupila dos olhos. A parte branca eu já pintei de branco, então onde for branco não deixe de pintar também. A boca, eu trabalhei o laranja, agora estou colocando um pouco de vermelho, depois eu vou colocar um pouquinho de uma tonalidade mais escura. Então não tem uma regra, como eu disse. Você vai utilizando as cores que você tiver e que você acha que fica interessante. Aqui eu estou utilizando o preto para fazer um contorno, então você pode utilizar um pincel chato de numeração baixa, esse aqui é número 4, ele vai te dar firmeza na hora de fazer esse contorno, para que a gente possa destacar depois o nosso trabalho colorido aí dentro. Se você quiser, você pode colorir primeiro e deixar o contorno por último, mas eu achei mais fácil fazer o contorno e deixar secar bem esse contorno para poder pintar.
Comecei a trabalhar o vermelho, depois eu vou trabalhar a cor de laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Então, você vai utilizando as cores que você quiser, que você tem aí disponível e que você acha que vai ficar interessante. Então, a criatividade ela é sem limites. Você é capaz de fazer o seu trabalho e deixá-lo muito bonito, com certeza. Estou usando a tinta Acripuff, é uma tinta branca que ela é dimensional, ela dá relevo. Você pode usar qualquer tinta 3D e fazer alguns detalhes para dar acabamento. Pode ser de dourado, prateado ou de uma cor simples, não importa. E você pode também utilizar a própria tinta e fazer pontilhismo, conforme eu já fiz em trabalhos anteriores. Então, fica a seu critério. Para pendurar, você pode fazer um pequeno furo com a ponta de uma faca. Como o trabalho está grosso, ele não vai perfurar para o outro lado, ou colar um lacre de latinha com a cola boa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Salmo 67:1.